Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, nós estávamos falando nesta semana sobre a decisão do ministro Nunes Marques, o Cássio Conká, que decidiu afrontar o Tribunal Superior Eleitoral. O plenário do TSE havia cassado 3 ministros bolsonaristas e o Cássio Nunes, com a decisão monocrática, absolveu eles e devolveu o mandato para eles. E apressadamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, já afastou o deputado que estava ocupando o lugar dele e reimpulsou o deputado bolsonarista. Só que agora a ministra Carmen Lúcia pediu urgência para verificar este que foi tido aí como inusitada decisão do ministro Nunes Marques, o Cássio Conká. Carmen Lúcia pede sessão urgente no STF para reverter mandato devolvido por Cássio. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao presidente da Corte, Luiz Fux, que uma sessão do plenário virtual em caráter de urgência seja realizada na próxima terça-feira, dia 7, para que seja apreciada e, consequentemente, revertida a decisão de Cássio Nunes, que devolveu o mandato do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini, da União Brasil, cassado pelo TSE por divulgar fake news durante a última eleição presidencial em 2018. Nunes Marques devolveu ainda um outro mandato cassado pelo TSE ao deputado federal Valdevan Noventa, do PL, mas a sessão solicitada pela ministra diz respeito apenas ao pedido feito pela defesa do suplente de Francischini. Agora, olha isso, o que ela afirma nessa situação é: Cássio Nunes Marques, na opinião de praticamente todos os juristas brasileiros especialistas em direito constitucional no Brasil, diz que ele violou abertamente preceitos constitucionais e a própria competência do Supremo Tribunal Federal ao tomar iniciativa descabida e estapafúrdia de anular uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que foi feito por 6-1, determinou a cassação do mandato de Francischini. Por decisão monocrática, um integrante do STF não pode suspender decisões colegiadas de tribunais superiores. Essa é uma regra básica e primária do conhecimento de toda a magistratura nacional. O que o Nunes Marques fez foi anular uma decisão do plenário de uma corte superior. Era como se todos os ministros do STJ tivessem se reunido, votado alguma coisa e um dos ministros do Supremo simplesmente anulassem. Se é uma decisão do plenário, quem tem que anular é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Senão o negócio fica frouxo e não existe mais decisão jurídica cabível. Ela diz: sua postura no entendimento de analistas políticos foi a de clara submissão aos desejos do presidente Jair Bolsonaro, que exigia a recondução de seus aliados aos mandatos cassados, sobretudo no caso do paranaense removido da Assembleia Legislativa do Paraná por divulgar mentira. O que Nunes Marques fez, apelidado carinhosamente por nós de Cássio Conká, é o que o Bolsonaro queria. Primeiro, dá uma decisão favorável ao bolsonarista. Segundo, faz com que os ecos do Bolsonaro, a gritaria que Bolsonaro faz contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra a Suprema Corte, sejam ecoados em várias partes, porque o ministro Nunes Marques anula uma decisão do plenário do TSE e faz pior, e faz com que este eco do Bolsonaro ganhe força entre os bolsonaristas que atacam já a Corte. Com essa decisão, Nunes Marques enfraquece o STF, enfraquece o TSE e, sobretudo, dá eco aos gritos e ataques de Bolsonaro às cortes brasileiras, principalmente no ano eleitoral. Então, esperamos que agora a decisão veio já do ministro Fux, que diz o seguinte: Fux marcou para dia 7 sessão para analisar a decisão de Nunes Marques sobre Francischini. Então já está marcada a decisão no STF, que vai tomar uma medida ali final sobre a decisão do ministro Nunes Marques, que, pelo que tudo indica, entrou para obedecer Jair Bolsonaro e não obedecer às leis. Até mesmo André Mendonça, que a gente achava que iria ser um faz-tudo do Bolsonaro, se mostrou um ministro meio que independente.
Aliás, o ministro André Mendonça está se mostrando um homem de caráter. Espero que continue assim, ademais das minhas críticas a ele. Senhoras e senhores, esmaga no like, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto da Ilha da Magia. Nós não estamos no olho do furacão, nem no ninho da serpente, mas da Ilha da Magia. Dizem que aqui está cheio de bolsonarista, mas pelo que eu vi até agora, tem muito lulista aqui também. Olha, Bolsonaro disse que vai a debate e se Lula for, eu fecho agora, ele disse. O presidente Jair Bolsonaro respirou fundo hoje, tomou coragem e disparou ao ser perguntado por repórteres em Foz do Iguaçu se ele iria aos debates televisivos depois de várias negativas. Ele diz, eu fecho agora, se o Lula for aí, eu vou junto com ele aí. Olha aí, passando por Lula a responsabilidade. Na realidade, o presidente Lula já tinha dito que iria a todos os debates, que só faltaria caso Bolsonaro não comparecesse. Porque aí seria estranho, não é? Os dois que estão primeiro nas pesquisas, Lula na frente e Bolsonaro atrás, de acordo com todas as pesquisas eleitorais, inclusive a pesquisa queridinha do Bolsonaro, a Paraná Pesquisas. Então o Lula diz, eu vou e quero que o Bolsonaro compareça. Agora, se ele não for, eu vou para quê? Né? Porque ali os dois no confronto. Vai deixar o Ciro Gomes, o coronel, falando sozinho? É complicado, né? Aí rapaz, eu mamo na teta de onça, rapaz, não tenho medo de nada não, enfrento os dois ali, rapaz. Olha, nós sabemos que esse debate, eu gosto de debate, desde os 15 anos que eu acompanho os debates na televisão e gostaria de que o que o Lula propôs fosse estabelecido. O que o Lula propôs foi que as televisões passassem simultaneamente o debate para que todos pudessem assistir, em forma de pool, né? Onde as televisões se unem para transmitir um único evento, no caso, o debate. Vamos ver no que vai dar. O Bolsonaro está falando isso porque está sendo pressionado, as pessoas estão falando que ele é medroso, que ele é fujão. Aliás, a alcunha de preguiçoso já pegou. Tanto pegou que o Palácio do Planalto está utilizando agora uma questão para reverter essa alcunha que todo mundo no Twitter, inclusive, está falando, Bolsonaro preguiçoso. Os jornais mostraram, até uma reportagem no UOL, mostrou que o Bolsonaro trabalha de 3 horas e meia, no máximo 4 horas por dia, quando trabalha, porque ele gosta muito de passear, gosta de motociata, gosta de lancha, fica passeando. O cara que estourou milhões no cartão corporativo, aliás, essa semana todo mundo falando da mamata card, é a mamata do cartão corporativo. Lula, Dilma e Temer não gastaram juntos o que ele gastou em um ano, não gastaram em 2 anos de mandato cada um. Agora veja, aquele que disse que ia acabar com o cartão corporativo é o que o estoura, entende? Eu escrevo com a caneta Bic aí vocês imaginam isso aí. Agora, falando dessas sacanagens do Bolsonaro, gente, mais uma coisa aconteceu. Você lembra daquele amigo do Bolsonaro, amigo dos filhos do Bolsonaro, que pegou um jato da Força Aérea Brasileira e foi sozinho para a Índia, sozinho, gastando o dinheirama daquela? Aí vocês lembram que por causa desse escândalo, o Bolsonaro afastou esse funcionário e depois de alguns meses ele voltou ao Palácio do Planalto como se nada tivesse acontecendo. Pois é, ele mesmo. Amigo de Bolsonaro, secretário, compra mansão de 6 milhões e 700 mil reais. E olha, sempre quando você vê que eles compraram uma mansão de tantos milhões, calcule assim o dobro em cima. Porque o que eles passam é que compraram desse valor. Mas normalmente mansões onde eles compram sempre mais caro. Amigo dos filhos íntimos de Jair Bolsonaro, próximo também do presidente, José Vicente Santini, coleciona episódios escandalosos junto ao governo. Desta vez, a investigação de jornalistas Rodrigo Rangel e Jennifer Goulart, do site Metrópolis, aponta uma operação imobiliária suspeita, a compra de uma mansão em Brasília por 6 milhões e 700 mil reais. Santini foi demitido, como eu falei para vocês, em 2020 por conta daquela viagem, não é, que fez de Davos para a Índia. Filho de general do Exército, ele estudou em colégio militar e é amigo de infância de Eduardo Bolsonaro.
Mais uma situação que deve ser investigada. Aliás, o filho do Bolsonaro comprou uma mansão, o Flávio Bolsonaro, depois veio o filho mais novo do Bolsonaro, comprou outra mansão, agora o amigo dele comprando, salvo engano, pode ser até um laranja comprando a mansão do Dudu Bananinha, já que ele é tão amigo do Eduardo Bolsonaro. São pessoas que estão comprando mansões e gastando dinheiro em tanta da coisa, enquanto a população vive na fila do osso. Enquanto a população está padecendo para comprar o gás, para comprar sua carne, para voltar para casa, gasolina muito cara, diesel muito caro, e Bolsonaro vive tentando enganar a gadaiada, tentando enganar a população, dizendo que isso não é culpa dele, não é responsabilidade dele. Na realidade, nada é responsabilidade do Bolsonaro, porque ele é um responsável. Deixou tudo por conta do Paulo Guedes, que está surrupiando toda a riqueza do Brasil e deixando o Brasil cada vez mais pobre, a população cada vez mais pobre. Olha, gente, mais uma notícia. Esmaga nesse like, participa junto comigo. Após sinalizar desistência, Datena reafirma a candidatura ao Senado e ataca aliados de Bolsonaro. O apresentador José Luiz Datena indicou em um vídeo divulgado na manhã deste sábado que desistiu da pré-candidatura ao Senado por São Paulo. 2 horas depois, em outro vídeo, reafirmou que segue na disputa, mas atacou bolsonaristas que o criticam. Ambos foram postados na página do Facebook do Brasil Urgente, programa que ele apresenta na Bandeirantes. O Datena está naquilo, uma hora é contra Bolsonaro, uma hora é a favor do Bolsonaro, o Datena está que nem vara verde, vai para onde o vento sopra. Se ele achar que os eleitores, na sua maioria, são Lula, ele pende a não criticar o presidente Lula. Se, na sua maioria, mostrar para ele na pesquisa que é Bolsonaro, vai pro Bolsonaro. Então, é uma pessoa que a gente, politicamente falando, não pode ainda confiar. Agora, lembrem que o Bolsonaro é daquele. Hoje está puxando o saco de evangélicos para todo lado, é evangélico para outro, é Jesus para um lado, é Deus para o outro, fazendo do nome de Deus propaganda eleitoral, como se fosse cabo eleitoral. Se o candomblé, eu já afirmei isso aqui, fosse a religião mais popular do Brasil, Bolsonaro estava dançando no terreiro do candomblé. Creiam nisso. Senhoras e senhores, moças e rapazes, esmaga no like, minha gente, vai arrebentando a boca do sapato. Bolsonaro, a gente viu ontem, esse fim de semana, que o Bolsonaro convocou a gadaiada para o caos armado, para tumultuar a eleição. Ele disse, se for possível, vamos para a guerra, vamos detonar. É um camarada que não gosta da democracia, não aceita perder, não sei nenhum resultado, nem aconteceu a eleição, ele já está dizendo que vai perder, está jogando a toalha, está querendo levar a população dele para o meio da rua. Vai acontecer com ele o que aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos. Tentou avacalhar a democracia, tentou incitar os trumpistas para invadir o Capitólio. O que aconteceu? Foi mandado embora. Rei morto, rei posto. Seu Bolsonaro, contenha-se, né? Contenha-se. Se sair a sua vitória, você não vai dizer que a urna eletrônica estava certa? Agora só está errada se sair a sua derrota? Gente, espero que Bolsonaro seja derrotado para o bem do Brasil. Eu até acredito que o próprio Bolsonaro vai votar 13. Bolsonaro tenta empurrar para Lula, como eu falei no início, essa situação do debate. Pesquisas internas mostram que rótulo de preguiçoso colou em Bolsonaro e Planalto acende sinal de alerta. Média de 3,6 horas trabalhadas por dia e dezenas de folgas autoconcedidas entre jogos de futebol, viagens para lazer, passeio de jet ski, não sobra muito tempo para Bolsonaro trabalhar. A postagem foi feita nesta sexta-feira pela equipe do ex-presidente Lula nas redes sociais. Um meme apelida o presidente de Vagal da República. A gente sabe quem é Jair Bolsonaro. 28 anos como deputado federal, 2 projetos apresentados e muita vagabundagem, muito roubo. Ele roubava o que podia. Ele podia roubar ali o dinheiro dos funcionários, roubava, passava a mão. Podia inflar o preço, ali o que ele comprava na gasolina, fazia isso. Aliás, o próprio Ciro já desafiou ele para processá-lo, que ele vai provar que ele era ladrão. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer, se inscreva no canal, participe junto comigo, grande abraço, a gente volta amanhã, espero que essa semana, agora a partir de segunda-feira, a gente já comece a fazer as nossas lives de volta. Tchau, pessoal, beijo no coração, fiquem com Deus, tchau.